dia! Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delandes. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Preparadas para a história de hoje? A história é grande, hein? Mas vamos aí, vamos nos preparar para a história de hoje. Se tá chegando agora, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, deixa aquele seu comentário que é muito importante aqui pra gente. E se quiser mandar sua história também, o e-mail tá aí embaixo no box de informação, ou coloca a câmera do seu celular no QR Code que vai aparecer aqui na telinha, ou aqui, não sei. E abre lá, que lá você vai me seguir em todas as redes sociais, tem o meu livro, tem o link do meu livro, tem tudo lá que vocês precisam. Vamos ver a história de hoje. Dani, tudo bem? Amo o seu canal, amo a vibe positiva que você tem. Você fala de tudo com muita naturalidade. Parece que você está sempre pronta para somar na vida das pessoas sem julgar ninguém. Então resolvi contar minha história de vida, com todos os detalhes do jeito que as Alices gostam. Então bora lá! Sabe aquele meme, tive muitas oportunidades de fazer merda na vida e não desperdicei nenhuma? Pois é, esse é o lema da minha vida. Me chamo Alice, tenho 34 anos e todos os nomes dessa história já foram trocados. Minha mãe sempre foi gordinha. Durante o primeiro ano da faculdade ela engravidou. O embuste se recusou a assumir e ela fez um aborto. Pensa que estávamos nos anos 80. Ser mãe solo era uma desgraça para a família. O procedimento foi doloroso. Ela foi humilhada pela equipe de enfermagem. Ao retornar para a república que morava, o embuste fingiu que ela não existia e começou a ficar com uma amiga dela, uma oriental. Disse para todos que não podia. Ele dizia para todos que ele não ia aparecer com uma mulher gorda do lado. Minha mãe sofreu muito, tanto pela rejeição quanto pelo procedimento. Mas ela seguiu a vida. Terminou a faculdade, foi morar em outra região do país. Foi dar aula para determinada comunidade indígena. Nessa nova vida, ela conheceu Marcelo, um negro alto, bonito. Ele era um hippie bem peculiar. Vivia de forma simples, mas era cheio de valores e filosofias. Era muito inteligente. Eles se aproximaram. Minha mãe disse a ele que não podia se envolver porque estava voltando para sua cidade natal. Ele admirava tanto a minha mãe, disse que não tinha problema, e os dois ficaram juntos. Ficaram grudados até sua partida. Assim que ela partiu, Marcelo entendeu que amava aquela mulher. E um mês depois ele foi ao encontro da minha mãe na cidade natal. Os dois já foram morar juntos e decidiram não se casar no civil ou na igreja, contrariando ambas as famílias. Já no primeiro ano, a minha mãe engravidou. Meu pai acompanhou a gestação. Eles contam que foi uma fase difícil. Os dois viviam de bicos, o dinheiro era curto, mas foram trabalhando e vivendo um dia de cada vez. Meu pai foi contratado por uma empresa pequena, mas que garantiu o sustento até meu nascimento. Logo em seguida, minha mãe conseguiu uma colocação e assim os dois foram construindo a vida. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu cismei que eu queria um irmãozinho. Minha mãe conta que estava no posto de saúde, se distraiu e quando percebeu, eu estava com a enfermeira perguntando se eles vendiam ali um irmão. A enfermeira respondeu que lá eles cuidavam dos irmãozinhos e das crianças, mas que não vendiam. Fui embora decepcionada. Meus pais então decidiram que teriam outro filho. A primeira lembrança que eu tenho foi no dia que meu irmão nasceu. Eu estava com um familiar. Eu não pude ir até o hospital, pois criança não entrava, né? Minha mãe apareceu na janela com um pacote nos braços, acenava, mandava beijos. Eu não estava entendendo nada, eu queria um irmão para brincar, não um pacote embrulhado. Expectativa de criança, né? Minha infância foi uma infância muito feliz. Nossa família não era rica, mas também não era pobre. Nunca tive privação de alimentos, tínhamos uma casa boa. Eu dividi o quarto com meu irmão, tínhamos brinquedos, muitos brinquedos. Não tínhamos tudo o que queríamos, claro, mas tínhamos todo o necessário e até alguns luxos. Viagens próximas, passeios, pousadas nas férias, vida normal de uma família classe média. Sempre estudei em escola pública, eu e meu irmão. Nós brincávamos, imaginávamos situações em que éramos super-heróis, salvávamos o mundo, éramos vilões, personagens inventados. Então eu tive esse tipo de infância. Eu tive o privilégio de brincar com meu melhor amigo, que era o irmão dela.
Minha mãe trabalhava numa grande empresa, meu pai trabalhava num jornal. Me lembro que nos finais de semana eles nos mandavam para a cama cedo. Eu e meu irmão a gente ficava revoltado porque ouvíamos eles se falando, cantando, recebendo amigos. Parecia divertido, mas a gente não podia ficar naquela diversão. Claro que na vida adulta, compreendemos que crianças têm mesmo que ter horário para dormir e não ficar participando de momentos com adultos. Eles tinham a intimidade deles e era bonito o quanto eles se divertiam juntos. Me lembro de um ambiente muito bom até eu ter 10 anos de idade. Foi então que eles pareciam não ser mais amigos. Meus pais começaram a brigar, gritavam um com o outro. Nunca vi agressão física, mas era um ambiente hostil. Sempre tinha um pisar de ovos para não causar uma briga entre eles. Como eles brigavam também pela educação dos filhos. Eu, como uma boa pré-adolescente, aprendi a usar a situação ao meu favor. Se eu sabia que minha mãe não deixaria algo, eu pedia para o meu pai, e ele acabava deixando para atingir minha mãe. Se eu sabia que meu pai não apoiava, eu ia pedir a minha mãe, e desse jeito eu conseguia fazer tudo o que eu queria, manipulando os dois. Já meu irmão sofria e chorava cada vez que meus pais gritavam um com o outro. Eu o levava para o quarto e incentivava ele a brincar para distraí-lo. Ele era meu irmão mais novo e eu gostava de protegê-lo. Inventava que estávamos numa invasão zumbi, que precisávamos lutar. Ele, nos seus 7 anos, parava de chorar e aderia à brincadeira. Por isso eu sempre falo, uma separação pode ser muito melhor do que viver cheio de brigas dentro de casa. Eu já vi muitas pessoas falarem, eu não vou separar por causa dos meus filhos. Mas, Dani, é muito mais danoso vocês continuarem num casamento brigando do que se separar. Eu concordo plenamente, já falei isso várias vezes. Que adianta ficar em casa, eu não vou separar e um matando o outro dentro de casa? Quando eu tinha 13 anos, eu era bem esperta, eu sabia que meu pai não tolerava namoro. Me apoiei então na minha mãe e comecei a namorar um rapaz. Acho que era para confrontar, sabe? Meu pai logo depois aceitou e aí perdeu a graça e terminei com esse cara. Pedi pro meu pai para ir a um show. Ele deixou. E eu lembro que eu fui, comecei a beber, a fumar. Nessa época eu fumei até maconha. Dani, claro que a culpa não é dos meus pais, mas eles estavam tão ocupados brigando que eu achava espaço para transpor os limites e as regras que seriam saudáveis para uma adolescente. Minha relação com as drogas não foi adiante. Lembro que fumei algumas vezes, mas não curti o efeito. Acho que eu só estava tentando chocar ou ser rebelde. Ainda nessa fase, meus pais se separaram de fato. Eu não sei ao certo o que aconteceu. Minha mãe foi muito discreta, mas eu creio que houve uma agressão por parte do meu pai. Minha mãe nunca contou pra gente, nem ele. Porém, eles não se falavam mais. Meu pai foi morar em outro estado. Ele continuava se comunicando com a gente, às vezes vinha até a nossa cidade. Logo após a saída do meu pai, nossa casa ficou mais harmônica. Minha mãe segurou bem a separação. Ela é uma mulher de fibra. Não parecia triste. Pegou trabalhos em outro período para manter nosso padrão, já que meu pai contribuía com o valor irrisório da pensão, né? Mas nada que nos trouxe grandes privações. Exemplo, não ia ter mais roupa de marca, mas ia ter roupa. Não viajávamos 20 dias, mas viajávamos num fim de semana. Resumindo, minha mãe foi foda. Ainda no mesmo ano conheci Leonardo. Eu simplesmente achei ele lindo. Ele tinha 18 anos e eu 13. Para mim, ele parecia um ser divino. Ele tinha carro, dirigia, ia e vinha. Quando ele me buscava na escola, eu era a rainha da turma. Me apaixonei loucamente por Leonardo. Ficamos algumas vezes, era perto do meu aniversário de 14 anos. Levei ele até a minha casa e apresentei ele como meu namorado. Minha mãe ficou apreensiva, porém ela buscou trazê-lo para perto. Meu irmão o amou, fazia muitas coisas juntos. Levava meu irmão conosco. Meu pai, quando ficou sabendo, proibiu terminantemente. Dizia que Leonardo era o neguinho da favela. Dani, vamos lembrar, gente, que o pai dela também é negro, tá? Acho que era uma maneira que ele falava, não é com racismo que ela mesmo fala que o pai dela era um negro, né? Dani, se deu a mistura perfeita. Adolescente apaixonada, pai proibindo, deu o quê? Romeu e Julieta. É isso que eles queriam.
Leonardo era um namorado legal. Passávamos horas no telefone. Me buscava na escola, me levava para o samba. A família dele me acolheu. Era uma família grande, daquela que se reúne todo final de semana. E todo final de semana eu estava lá. No nosso namoro não tinha sexo. Meu irmão estava sempre conosco. Leonardo fazia um pouco de pressão para a gente transar, mas eu não estava pronta. Para mim, aquele era o amor da minha vida, o homem perfeito. Depois que completei 15 anos, decidi que eu ia perder a virgindade. Conversei com a minha mãe, falei para ela das minhas intenções. Sempre tive um diálogo muito aberto. Então minha mãe marcou um ginecologista e a abençoada da médica me disse que, como eu era virgem, não dava para fazer... Não dá para fazer o quê? Papa? Será que é o exame? Mas que era para eu transar de camisinha e retornar no mês seguinte para a gente começar a usar o remédio. E assim foi. Minha primeira vez foi com camisinha. Leonardo foi muito carinhoso. Hoje eu penso que ele era péssimo de cama, mas eu estava apaixonada e para mim tudo era lindo. Depois disso eu viajei, passei uns dias com a minha mãe no litoral. Ao retornar, saí com o Leonardo. Lembro que não tinha camisinha. Eu não queria, mas ele disse que era experiente, que podia deixar, que iria gozar fora. Eu sempre conheci muito bem meu corpo. 15 dias depois eu comecei a sentir minha mama endurecida, minha vagina estava diferente, meu corpo estava diferente. Era o dia do retorno para a médica. Ela fez exames, me passou um anticoncepcional para iniciar quando viesse minha próxima menstruação. E pasmem, a próxima menstruação não vinha. Minha mãe soube desde o primeiro dia do atraso, pois nossa menstruação vem junto e não tinha tabu. Esperamos 15 dias de atraso, na época eu tinha que esperar para fazer o exame, isso é 19 anos atrás, né? Fiz um teste de urina, deu negativo, mas eu tinha certeza que eu estava grávida. Minha mãe disse que eu deveria estar culpada e preocupada, portanto o atraso era emocional. Leonardo continuava ali, nosso namoro continuava. Com 20 dias de atraso, comecei a sentir enjoos e vertigens. E com 30 fiz um beta-HCG, que também deu negativo. Todos disseram que era uma gravidez psicológica e eu fui seguir na vida. Com 60 dias de atraso, os sintomas eram constantes e fomos a ginecologista. Minha mãe exigiu um exame de imagem, ultrassom. E adivinhe, tinha um feto de 10 semanas. Sim, gente. Eu, com 15 anos, estava grávida de Leonardo, um menino de 21 que nem trabalhava. Eu, no auge da minha maturidade, falei, beleza, vou casar com o amor da minha vida. Fizemos uma reunião, eu, Leonardo, outras mulheres que seriam meu alicerce, que era minha mãe e a mãe dele, Dona Luísa. Dona Luísa tinha criado o filho sozinha, era uma mulher de fibra e força, a quem eu sempre amei. Mas naquele momento eu temi muito. Sentamos na mesa, Dona Luísa começou dizendo que eu não estava sozinha, que Leonardo era um irresponsável, deu 2 pescotapas nele, pediu desculpa e disse que eu era uma criança. Ela tinha um olhar de carinho por mim, sabe? Bom, minha mãe disse para ela se acalmar, que a responsabilidade não era só de Leonardo, que eu também quis fazer e que agora precisávamos decidir o que iríamos fazer. As duas me olharam e minha mãe falou, Alice, essa decisão é sua. Só que o prazo para interromper essa gravidez se esgota nos próximos dias. Olhou para Dona Luísa e disse categórica, essa decisão cabe a você. Você decide o que vai fazer. Você vai ter o meu apoio em qualquer que seja sua decisão. Hoje, quando eu penso nisso, percebo que não tinha a menor noção do que era uma coisa ou outra. Tipo, vou tirar o bebê ou vou continuar com o bebê? Óbvio que uma adolescente sabe o que está fazendo, mas eu não tinha noção das consequências daquilo tudo na vida real. Disse que eu e Leonardo queríamos ter o bebê e queríamos casar. Minha mãe engasgou com a água, levantou, saiu para o quintal, andou, retomou e sentou e disse, Alice, eu vou te explicar uma coisa. Você engravidou. A consequência é você ser mãe, não esposa. Dessa casa, você não vai sair até você terminar a sua faculdade. Isso é inegociável. Se você sair dessa casa, eu te busco com a polícia. Na hora eu fiquei revoltada, pois eu queria me casar. Mas depois de alguns anos, agradeci minha mãe por isso. Gente, eu achei a mãe dela fantástica aqui.
Porque realmente você tá grávida, então eu vou casar. A questão não é essa, a questão é que você vai ser mãe, não é? Ninguém tá perguntando se você quer ser esposa. Eu gostei dessa mãe de Alice, hein? Ó. Bom, Dani, eu era muito imatura. Como eu ia casar com um bebê? Eu ia viver de quê? Eu não trabalhava, Leonardo não trabalhava, fazia uns bicos, eu não sabia nem cozinhar, Leonardo também não. Eu não sabia lavar roupa, louça, não sabia passar pano no chão, eu não tinha noção quanto custava um pacote de fralda. Meu pai, quando soube, ficou uma fera e deu uma surra em Leonardo e parou de falar comigo. Minha gravidez foi tranquila, minha barriga cresceu, Leonardo me acompanhou a cada consulta. Minha mãe e Dona Luísa foram comprando fraldas, enxoval. Eu não escolhi nada para o meu filho. Também nem tinha esse desejo. Chegavam as coisas e para mim estava tudo bom. A família toda contribuiu. Ganhei absolutamente tudo. Fui tratada com muito carinho por todos na minha gravidez. Se eu falasse que eu quero um sorvete de cebola, Leonardo, minha mãe ou Dona Luísa iam fazer um sorvete de cebola para mim. Se eu quisesse uma bola quadrada, um dos três ia trazer uma bola quadrada. Então eu fui muito mimada. Já na escola, as coisas não eram bem assim. As meninas não andavam mais comigo. Os meninos nem olhavam na minha cara. Afinal, eu era uma menina de 15 anos, grávida, anos 80. Eu gostava daquele ser dentro de mim. Quando eu estava chegando aos 7 meses, descobri que eu estava com hipertensão. O bebê estava em risco. Meu pai voltou a falar comigo a pedido do meu irmão. Leonardo estava trabalhando, minha mãe também, e eu precisava que me levassem nas consultas que eram semanais. Aos 7 meses e meio tive um parto prematuro e meu filho Hugo nasceu. Foi uma cesárea complicada, ele nasceu pequeno, mas cresceu rapidamente. Logo eu estava recuperada e fomos para casa. Aquele bebê era um brinquedo. Eu mantinha os cuidados com ele e fui aprendendo a como era cuidar de uma criança. Quando ele nasceu, minha mãe foi dura. Já me falou logo, sou avó, não sou mãe. Vou prover o necessário dentro das minhas possibilidades, mas quem vai cuidar dessa criança é você. Minha mãe colocou uma planilha na geladeira com os horários que tudo deveria ser feito. Banho, papinha. Ele tinha que estar limpo. Mas quando eu digo limpo, gente, é limpo. Ai de mim se eu deixasse uma fralda também fora do lugar na casa. Se eu deixasse uma roupa suja de Hugo. Se eu não cuidasse da alimentação dele. Era médico, vacina, minha mãe supervisionava tudo. Ela me acompanhava se eu precisasse, mas ela nunca trocou uma fralda do meu filho. E esse foi o jeito dela me dar responsabilidade. Ela amava o neto. Dizia que o trabalho dela era me cobrar e brincar com ele. Eu fui uma boa mãe. Ele foi crescendo saudável e eu fui vivendo minha vida de fantasia. Passava a semana na minha casa, nos finais de semana eu ia para a casa de Leonardo. Até que logo após o aniversário de 1 ano de Hugo, uma moça me procurou dizendo que tinha um filho de Leonardo. Eu falei que não era possível. Falei, você tá doida. E eu, idiota, ainda contei isso para Leonardo. Ele me disse que essa moça era uma ex-namorada dele que o perseguia. Eu ignorei. E se a menina ligasse, eu desligava. Um dia Leonardo saiu para ir na praça com o Hugo e eu fiquei sozinha na casa dele. A campainha tocou e tinha uma mulher grávida na porta. Uma gravidez avançada. Estava quase na hora de nascer. Ela tocou a campainha. Quando eu fui atender, ela me disse, estou grávida de Leonardo. Quase caí para trás. Ela me disse para olhar para minha mão. E quando eu olhei, gente, a mesma aliança que Leonardo deu para mim, deu para ela. Eram iguais. Eu não sabia nem o que pensar. Ela me deu informações, datas, coisas da nossa vida que não tinha como alguém de fora saber. Enquanto conversávamos, Leonardo virou a esquina. Quando viu ela, veio correndo. Colocou o Hugo no meu colo e arrastou a menina pelo braço, gritando que ela não ia destruir a família dele, que ela era uma doida. Eu estava inerte. Passei por aquilo e fiquei em choque. Leonardo voltou e foi me pedindo perdão. Entramos na casa. Ele me explicou que assim que Hugo nasceu, eu estava muito envolvida na maternidade, que eu não estava dando atenção para ele, que ele tinha as necessidades de homem e que eu deveria entender, né?
E com uma fraqueza, ele acabou ficando com aquela menina, que foi uma vez só, e que ela dizia que estava grávida dele. Mas que ele duvidava, já que ele disse a ela que depois que o bebê nascesse, ele ia querer o DNA. Eu lembro que depois daquilo eu pedi para ir embora. Ele me deixou em casa, eu chorei muito, parecia que tinham cortado um pedaço de mim. Meu namoro era perfeito, eu ia casar. Como aquilo estava acontecendo? Leonardo era o amor da minha vida. Eu pedi um tempo. Ele passou a semana toda indo na minha casa, levando flores, chocolates, presentes. Me ligava, me pedia perdão. Ele estava sendo o príncipe de sempre. E depois de uns dias eu acabei perdoando. Durante toda a nossa relação, sempre houve indícios que eu ignorava. Era uma sumida ou outra de Leonardo, uma ida jogar bola, uma situação estranha. Eu nunca dei atenção. Depois desse fato, eu passei a dar. Nessa época, eu estava no último ano. E eu também estava tirando minha habilitação. Numa dessas sumidinhas, peguei o carro da minha mãe e fui para a casa dele. Quando cheguei, ele estava no portão e uma menina virando a esquina. Eu quis ir atrás para ver quem era, mas eu estava aprendendo a dirigir e acabei deixando o carro morrer. Leonardo disse que eu estava maluca, que não era nada, que ele estava esperando uma entrega. E várias outras situações foram acontecendo, mas eu preferia não ver. A essa altura eu já tinha 19 anos, Hugo já tinha 3. Entrei para a faculdade, um vestibular concorrido, num curso pelo qual também não me identifiquei. Leonardo continuou apenas com o ensino médio. Dava rolés de carro, eventos. A essa altura eu já não queria mais casar. Eu sabia que tinha algo errado. E foi aí que eu descobri outra traição. Uma menina com quem ele namorava há 2 anos. Gente, ele namorava 2 anos. Enquanto estava comigo, mais uma vez, a menina tinha uma aliança igual à nossa. Vocês acreditam nisso, gente? Bom, percebi que aquele era o modus operandi dele. Ele sempre mantinha 2 namoradas com quem usava alianças iguais e dessa vez eu decidi terminar tudo. Leonardo não me dava paz. Aparecia nos lugares onde eu estava, me buscava na faculdade de maneira esperada, me levava flores, ursinhos, inventava passeio para fazer com o nosso filho. Se eu ia numa festa, ele aparecia. Ele me dizia que não podia viver sem mim, que nossa família era a coisa mais importante para ele, blá, blá, blá. Pasmem, voltei. Se antes eu já não confiava, agora menos ainda. Voltei com o acordo de que eu teria acesso ao celular e às redes sociais dele. Na época era o Orkut e MSN. E como se isso impedisse alguém de fazer alguma coisa, né, Dani? Não impede. Me tornei quem eu mais abominava. A mulher que mexe nos bolsos do homem, que olha o celular, que vistoria o carro, a carteira, redes sociais. Virei a doida. Um dia, uma festa, ele saiu e demorou. Fui pro lado de fora e vi que ele estava com uma garota da turma. Imediatamente voltei para a festa e beijei um amigo dele na frente de todo mundo. Eu sei que isso não se faz, mas eu era imatura, eu estava revoltada. Saí da festa com o amigo dele. Quando estava chegando em casa, vi o carro de Leonardo. Nessa hora gelei e pensei, vai dar merda. E deu. Ele me deu um soco no rosto e foi para cima do amigo. Corri e me tranquei em casa. Eu usava aparelho de dente e o soco machucou minha boca. Eu só chorava, fiquei desnutrida. Fiz o boletim de ocorrência. Entrei com medida protetiva e ele com direito à visitação ao filho. Na semana seguinte, ele já estava assumindo um relacionamento com a menina que eu tinha visto ele com ela lá da turma, né? Bom, gente, só uma observação. O sexo com o Leonardo era péssimo. Eu nunca nem tinha gozado na vida. Não tinha preliminar, não tinha maço, não tinha nada disso. Hoje eu penso, por que eu hibernei nesse homem? Eu teria economizado tanta vergonha. Eu estava morrendo por um embuste que nem me fazia gozar. Socorro, ela disse. Daí eu fiquei destruída. Larguei da faculdade, que eu já não gostava. Não estava trabalhando. Na minha cabeça, eu era uma mãe solteira de 20 anos que tinha perdido 7 anos da minha vida com um otário. Fui abandonada. Eu tinha sido a mulher
Eu não tinha sido mulher para segurar aquele homem, ela falou. Passava essas coisas na cabeça. Mas tinha muito essas frases antigamente, né? Tem que segurar esse homem, você tem que ser mulher, né? Ah. Bom, coisas que colocam na cabeça da gente. Eu não queria ouvir ninguém, eu comecei a sair com meus amigos. Meu filho ia para casa do embuste todo final de semana. Dona Luísa exigia que Leonardo cumprisse o papel de pai. Após o término, era ela quem pegava meu filho comigo toda sexta. Ela era ótima. Ela sempre me tratou como uma filha. Numa dessas saídas, aproximadamente um mês depois do término, conheci Emerson. Eu não me apaixonei por ele. Eu tinha aquela coisa de, eu não posso ficar sozinha. Então mergulhei, sabe aquela coisa? Não se envolva quando estiver machucada, é a maior verdade. Emerson tinha 18 anos, não trabalhava, não estudava, não tinha nem terminado o ensino médio, mas ele era lindo. Eu só pensava que eu estava esfregando na cara de Leonardo que eu teria alguém muito mais bonito que ele. Emerson foi o curativo. Comecei um outro curso na faculdade, logo comecei a trabalhar. Nessa fase, eu estava namorando o Emerson, ele bebia muito. Meus finais de semana eram regados de muita cerveja, caipirinha e sexo. Emerson me apresentou o orgasmo. Era fantástico. Eu parecia uma criança que tinha aprendido a andar de bicicleta. Na minha casa dormíamos eu, meu irmão e meu filho no mesmo quarto. Minha mãe no quarto dela. Meu irmão estava ficando moço, querendo trazer a namorada para dormir em casa. E realmente eu precisava ter meu espaço. Minha mãe então me cedeu a edícula, casinha dos fundos, reformamos. Minha mãe e Dona Luísa arcaram com o grosso da reforma. A mobília ficou por minha conta. Eram 3 cômodos. Um banheiro bem espaçoso, com entrada independente. Um banheiro, né? Uma sala e um quarto. E a cozinha, né? Junto lá. E tinha uma entrada independente. Acabei me mudando para lá com o Hugo. Eu trabalhava, fazia faculdade, cuidava do meu filho, era tudo muito corrido. Mas minha vida estava tomando jeito. Eu ainda ganhava pouco. Então minha mãe e Dona Luísa continuavam a me ajudar. Ninguém era rico, mas um comprava a roupa de Hugo, a outra pagava o convênio, elas iam assim se dividindo. Eu não pagava a faculdade, estudava na Federal. Fui comprando uma coisa por cada mês. Primeiro comprei uma cama grande, depois um guarda-roupa. Por muito tempo ainda cozinhei na casa da minha mãe e comia lá. Depois comprei uma geladeira e um fogão. Acho que depois de um ano já tinha minha casa montada. Ainda amo aquela casa. Era tão minha, sabe? Emerson, desde o início, era muito ciumento. Ele morava sozinho numa casa ocupada na favela. Se eu não fosse lá, ele fazia escândalo, gritava. Emerson me cobrava amor. Ele me cobrava dedicação total. Ele me ligava durante a aula da faculdade. Se eu não atendesse, ele ligava novamente. Gente, eu cheguei a ter 200 chamadas perdidas dele num período de 2 horas enquanto eu fazia uma prova. Deus me livre. Ele me seguia de verdade. Eu descia para fumar durante o trabalho e encontrava ele lá, vendo se eu estava com alguém. Me proibiu de ir na academia, implicava com as minhas roupas. Foi sempre muito ciumento, mas os sinais de agressividade vieram depois de 3 ou 4 anos. Lembro que nessa época eu estava me formando na faculdade, era fim do semestre, fim do curso, estávamos aprovados. O clima era de comemoração. Passei no barzinho, cumprimentei alguns amigos, fiquei uma meia hora. Quando fui entrar no carro, eu estava no carro da minha mãe. Emerson bateu no vidro e eu me assustei. Ele ficou furioso. Pegou a chave da minha mão, me mandou ir para o passageiro e eu, sem entender nada, ele foi dirigindo loucamente, ameaçando jogar o carro embaixo de caminhões que passavam. Que maluco! Freava bruscamente. Naquele dia, gente, eu achei que eu ia morrer. Ele parou numa rua deserta. Esse homem gritava comigo. E pegou meu celular e ficava com ele na mão. Não achou nada no meu celular, até porque nem tinha nada. Mas ficava falando que eu era muito soltinha. Chegamos no nosso bairro, ele parou na frente da casa dele, desceu do carro e eu dei graças a Deus e fui para minha casa. No outro dia ele chegou com um buquê de flores enorme, um ursinho, me pedindo perdão.
A justificativa é de que ele me amava e por isso que ele fez isso. Ai, gente, para. Bom, como todo bom abusador, Emerson era o cara perfeito. Me tratava como uma rainha, me amava loucamente, me dava presentes. Na frente das pessoas era um príncipe. Quando tinha um surto de ciúme, se transformava. Na minha imbecilidade, eu pensei, se a gente morar junto, ele vai perceber que eu não traio ele e vai parar tudo isso. Ah, gente, para. Para, vocês me dão... Ó, vocês me deixam com... Dadé falava que ela tinha comichão, que era coisa... Eu tô começando a achar que eu tenho comichão quando vocês falam isso. Coloquei ele para morar na minha casinha. Minha mãe, desde o primeiro dia, reprovou. Os primeiros meses foram lindos. Terminei a faculdade, comecei a trabalhar na área. Ele me ajudava com meu filho. Sempre trabalhou com arte, grafite. O dinheiro dele mal dava para bancar uma cerveja e o cigarro. Ele continuou bebendo muito e eu segurava o grosso da casa. Eu sempre disse para ele estudar, mas ele nunca quis. Então eu fui melhorando profissionalmente, subi de cargo. Foi quando recebi uma proposta que me colocava à disposição, na posição de um certo prestígio na empresa. Acho que isso foi demais para Emerson. Ele começou a ter crises de ciúme ao quadrado. Já que agora eu ganhava bem, eu tinha comprado meu primeiro carro. Eu tinha grana para comprar roupa, e se eu comprasse algo para mim, ele falava que era para eu me mostrar para macho. Ele me chamava de coisas absurdas. Um dia fomos numa festa com os amigos. Hugo tinha 11 anos, o filho, né? E ele estava conosco. Um cara lá na festa ofereceu um doce para Hugo. Era um ambiente familiar, na casa de amigos. Emerson viu aquilo, atravessou o espaço e deu uma cabeçada no cara, dizendo que ele estava agradando meu filho para dar em cima da mãe. Peguei meu filho e levei embora. Era perto de casa. Levei ele para casa, coloquei para dormir com meu irmão no quarto dele. Voltei para a festa e quando cheguei o barraco estava armado. O cara tinha saído logo depois de mim. Nada tirava da cabeça dele que eu tinha ido me encontrar com o cara. Saímos, fomos para casa, ele repetiu o comportamento, quebrou a minha TV que eu nem tinha terminado de pagar. Me pegou pelo braço e depois dormiu. No dia seguinte, tinha um buquê de flores, 1000 perdões. Por que eu te amo demais? Eu estava bêbada, eu não sei o que eu fiz. E novamente eu perdoei. Daí pra frente foi ladeira abaixo. Era agressão verbal e coisas horríveis aconteceram. Gente, tem mulheres que falam assim pra mim: Dani, mas o cara era tão bonzinho. Ele mudou da noite pro dia. Não, gente, olha aí. Ele é assim desde que você conheceu. É você que não... né? Que, assim, depois de 4 anos você falou que ele começou a mudar. Mas eu tenho certeza que ele já mostrava alguns sinais. É vocês que às vezes não querem enxergar. Ou às vezes o sinal não é tão forte. Você pensa, não tem problema isso aí, deixa passar. Mas os sinais sempre estão lá, pode ter certeza disso. Bom, eu sou a Francina dos 7 anos. Eu estava há 7 anos com o Emerson quando ele pegou uma mensagem de um subordinado de trabalho no meu celular pedindo uma orientação no final de semana. Estávamos num churrasco da minha família. Ele me chamou para dentro, jogou meu celular no vaso, deu um soco no espelho. Eu implorei para ele ficar de boa, pois minha família estava toda no churrasco. Ele subiu, bebeu loucamente, passava por mim e falava baixinho, vagabunda. E assim foi até o final. Quando o pessoal foi embora, ele não se aguentava. Ele me pôs na parede, com a mão no pescoço, colocou a mão fechada na frente do meu nariz, afastou e deu um soco na parede ao lado do meu rosto. Disse: se você não falar a verdade, o próximo vai ser na sua cara. Nessa hora, parece que minha ficha caiu. E o próximo passo, eu vi ali que eu ia apanhar. A realidade bateu, acho que a adrenalina junto. Abaixei o tom de voz, pedi para ele me perdoar, eu disse que eu amava e ele foi me soltando. Quando ele soltou meu pescoço, eu falei: vamos dormir. Ele disse que ia no bar buscar uma bebida e que ainda íamos conversar. Quando ele passou o portão, eu comecei a jogar as coisas dele todas para fora de casa. Foi o maior barraco na vizinhança. Meu irmão, que já era um homem nessa época, saiu da casa da minha mãe me perguntando o que houve.
Emerson está indo embora agora e eu vou chamar a polícia, eu disse. Por favor, não deixe que ele entre aqui. Meu irmão disse, pode deixar. Aqui ele não entra mais. Fica calma. Chamou 2 amigos dele que chegaram em 5 minutos. Quando ele voltou, as roupas estavam todas na calçada, o portão trancado e meu irmão no portão com mais 2 amigos dizendo para ele não tentar nenhuma gracinha. Meu irmão não é um homem excelente. Nessa época ele estudava direito. Seus amigos também eram bons meninos. Acho que ele só não teve coragem de bater de frente com homens iguais a ele, o Emerson. Ele gostava de fazer graça com quem tem menos força. Me separei naquele dia. Bloqueei ele em todas as redes sociais. Eu não queria saber de nada que fosse dele. A bad bateu. Eu não sabia se eu estava sofrendo pelo primeiro, pelo segundo. Eu não queria fazer nada. Eu me machucava, me cortava, me queimava de cigarro. Eu tive crise de pânico, eu só queria morrer. Abandonei meu trabalho. Eu sofria por Leonardo, eu sofria por Emerson. Fiz uma carta para todo mundo e falei que eu estava tirando minha vida. Graças a Deus eu não consegui. Mas fui internada numa clínica psiquiátrica, onde fui diagnosticada com personalidade borderline. Gente, vocês estão vendo o mal que um relacionamento abusivo faz? O mal, né? Durante a internação foi tudo horrível, Dani. Eu odiava estar ali. Eu odiava os médicos. Eu queria sair, mas eles não deixavam. Comecei então a bolar um plano. Falei, vou fingir que eu estou bem, que eu estou aceitando o tratamento e depois eu largo tudo. Nessa de fingir e aceitar, fui sem querer participando e compreendendo o meu diagnóstico. Então acabei ficando 5 meses internada e aceitei o tratamento de verdade. Retornei para casa com medicação, psicoterapia. Aquele término foi o gatilho. Vários comportamentos e indícios já estavam presentes em mim. Até a manipulação na minha adolescência eram os sinais, o padrão de buscar abusadores. Hoje eu me trato há 6 anos. Eu já tive uma grande diminuição dos medicamentos. Ainda mantenho o antidepressivo, mas estou no processo de desmame. Dos 13 aos 20, dos 20 aos 27, eu tive relações tóxicas. Eu nunca fiquei solteira, eu não sabia nem o que era isso. Eu só sabia que eu odiava estar sozinha. Foi um processo longo para eu me conhecer. Eu tinha que aprender a estar em paz comigo e não aceitar esse tipo de homem. Comecei um novo emprego e depois de um tempo, óbvio, como ela tinha abandonado o emprego anterior, ela começou de baixo, de novo, ela disse. Era um lugar horrível, mas eu entendia que, como eu tinha abandonado um trabalho bom, agora eu tinha que começar de baixo. Eu saí com as minhas amigas, parece que nessa época eu decidi ser até PUTA, ela disse. Até os meus 28 anos, gente, eu tinha ficado com 2 homens somente na minha vida. Em pouquíssimo tempo eu subi e muito essa conta. Saí com vários homens, eu não repetia homem, eu não levava homem para minha casa. Tinha que ir para um motel bom, me levar para sair. Eu não queria nada sério com ninguém, não me julguem, mas, gente, eu precisava ser piranha naquela época. Foram 4 anos de pegação. Passeio com amigas, família, viajei para o Nordeste, Carnaval na Bahia. O mais importante de tudo eu aprendi, me amar, amar a minha companhia. Se um dia eu não quisesse sair, eu colocava um som, limpava minha casa, fazia comida, colocava uma mesa, uma toalha bonita, abria um vinho, jantava sozinha. Aprendi que me amar era fundamental. Minha companhia era a melhor que eu tinha. Aparecia um boy aqui, outro ali, me empolgava. Tive alguns namoros, mas nada sério. Lembro do último, Leandro, um homem mais velho, responsável. Até que eu curtia o namoro com ele. Um dia eu vi uma calcinha caída atrás da cama. Simplesmente me afastei e nunca mais quis. Teve também Jorge. Fiquei 4 meses. Mas começou a querer me controlar, já mandei passar. Nesses 4 anos de solteirice, refiz minha vida profissional. Comprei minha casa. Minha mãe nunca me pediu a casa. Mas já era hora de devolver a casinha que ela morava. E eu tinha que ter a minha própria casa. Meu filho hoje tem 19 anos, é responsável, ainda está indeciso o que ele quer. Eu tenho deixado ele ter o tempo dele. É muito cruel alguém com 19 anos ter que decidir o que vai fazer pelo resto da vida. Em 2020, a pandemia, foram tempos complicados, perdi meu trabalho,
mas tinha uma reserva, então fui fazendo um dinheiro aqui, outro ali. Até Uber eu fiz para pagar as contas. Alexandre, um pouco mais velho do que eu. Conheci um rapaz, Alexandre, um pouco mais velho que eu. Na pandemia não tinha onde ir, então o nosso primeiro encontro foi na casa dele. Para ser sincero, eu só queria pegar ele mesmo. Ele me deu um beijo delicado. Não seguiu em frente, eu fiquei, oi? Então tomamos um vinho, um jantar, e eu pensei, isso é cilada. Bom, aí ela disse que eles começaram a ficar juntos, né? E diz ela que foi muito bom. Bom, eu já não era mais aquela menina. Ele manejava meu corpo como se ele já conhecesse. Eu digo que parece que ele tinha um manual de instrução para mim. Como era pandemia, eu não estava vendo outras pessoas. Então, ele estava de home office. A gente ficou bastante assim nessa época de pandemia. Eu gostava de estar com ele, mas sempre com os pés no chão. Hoje acredito que primeiro eu escolho, depois eu me apaixono. Alexandre tem um filho que tem exatamente a idade do meu filho, 19 anos. E ele morava com o Alexandre, estava terminando o ensino médio. Ficamos assim por 6 meses. E no final de 2020 foi tudo fechado, né? Passamos as festas juntos e estávamos juntos o tempo inteiro. Ou eu na casa dele ou ele na minha. Meu filho gostava muito dele. E Lucas, que é o filho dele, gostava muito de mim. Até que em 2021 eu ainda estava desempregada. Ele pagava aluguel e convidei ele para morar comigo. Ele daria o valor do aluguel para ajudar nas despesas, já que ela já tinha a própria casa dela, né? Não sei se você se lembra. Dani, se eu te contar, você não acredita. Lucas e Hugo, que são os filhos, se adoraram desde o primeiro dia. Fomos morar juntos em fevereiro de 2021. Os dois parecem irmãos, fazem os mesmos cursinhos, jogam os mesmos jogos. Alexandre assumiu o grosso das despesas, desde o dia em que se mudou para minha casa. Ele cuida da manutenção do meu carro, do dele. Se a gente sai, ele sempre paga. Também não deixei de fazer meus bicos, não. Não cheguei a zerar minhas economias, mas, né, tive que apertar bastante. Bom, amigas Alices, guardem sempre o que puderem de grana, nem que seja R$50 por mês, pois numa necessidade ou imprevista é esse dinheiro aí que vai salvar vocês. Em maio de 2021 eu consegui me recolocar finalmente no mercado de trabalho, numa posição muito boa, de bastante destaque e de uma remuneração bem acima da minha última experiência. Estou muito feliz no meu trabalho. Bom, mas nada mudou. Alexandre continua assumindo as despesas lá em casa. Água, luz, internet. Eu fico com as nossas coisinhas do dia a dia, tipo comida e roupa para os meninos. Em janeiro de 2022, nos casamos. Hoje eu tenho uma vida normal, estou fazendo mestrado e Alexandre e eu nunca tivemos uma briga séria. Nossas brigas são por conflitos do dia a dia, qualquer um tipo de casal. Dani, é uma relação super saudável. Os prazeres da vida são num passeio, uma pizza, risadas. Quando um dos meninos faz uma daquelas bobeiras de jovens, a gente começa a rir, nós vamos a restaurantes, cinemas. Eu não sei como vai ser daqui pra frente, não sei se vou ficar com o Alexandre pra sempre, até porque tudo na vida pode mudar. Mas quero dizer... Peraí, gente. Mas quero dizer pra vocês que eu sou muito feliz. Eu acredito que estou no meu melhor momento da vida. Eu trabalho muito, estudo, cuido da minha casa, procuro cuidar de mim e melhorar como pessoa. Minha vida é muito corrida, mas se eu soubesse onde a vida me traria, teria poupado tanto sofrimento que eu passei. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Alices e Romeus, vocês podem me esculachar porque eu fui trouxa mesmo lá atrás. Um grande beijo pra vocês. Aí ela deixa o Instagram dela pra mim, né? Ela falou, Dani, vai lá depois pra você me conhecer. Um beijo pra você também, Alice. Nossa, adorei sua história. Eu já tinha lido sua história um tempo atrás. Eu ia gravar, mas aí teve mudança, tudo, acabei não gravando. Mas aí, chegou a hora certa. Olha, eu acho o seguinte, é o que... Você passou 7 anos com cada um embuste ali, né? Vamos falar, foi 7 anos com o primeiro, 7 anos com o segundo.
até você chegar numa relação saudável como você está hoje. E é muito legal você falar que você começou a gostar de você, gostar da sua companhia. Eu falo para as meninas, eu amo a minha companhia. Se eu fosse uma pessoa que eu não gostasse da minha companhia, eu estava fodida. Porque eu moro num país sozinha, eu não tenho nenhum parente aqui. Eu tenho meu marido que trabalha viajando muito. Então eu passo, vou dizer a vocês, 80% da minha vida, da parte do meu tempo, eu passo sozinha. E eu sei que muitas pessoas talvez não conseguiriam fazer isso, porque muita gente não consegue estar sozinha, não consegue viver sozinha, sente falta de estar com outra pessoa. Claro que eu sinto falta de ter meus amigos perto de mim, de ter família, meus filhos, meu marido, mas eu estar sozinha não é um problema para mim mesmo. Eu já aprendi a viver assim. Então eu vou pro meu trabalho, né, de domingo a quarta, minha vida é totalmente preenchida no meu trabalho. Vocês que me acompanham no Instagram, que eu mostro um pouco mais da minha vida, @DaniDelanos. Nos meus dias de folga eu vou pra minha academia, eu faço as minhas coisas, eu sento num café, tomo um café. Se eu quiser comer fora, eu como fora. Então, assim, eu nunca precisei ter uma pessoa para fazer as coisas que eu faço. E eu sei que... Mas nem sempre eu fui assim, tá, gente? Então, assim, por isso que eu falo para vocês. É muito importante a gente se conhecer, a gente ter esses momentos. Isso torna a gente muito forte e faz com que a gente consiga escolher pessoas melhores para a nossa vida. Quando a gente está numa ânsia muito grande de ter alguém, você pega qualquer bosta que aparece pela frente, sabe? E você se apega ali naquela pessoa. E você se apega tanto que a pessoa faz um monte de merda com você e você vai dando um monte de desculpa para não largar ela. Então, Alice, foi muito importante, eu acho, você passar tudo isso para você chegar até o Alexandre e ver realmente qual é o tipo de relacionamento que você quer. Porque, gente, pelo amor de Deus, né? O primeiro lá, uma namorada em cada esquina, né? O segundo lá, poxa, cara, quando o cara fizer uma coisa com você que você não goste, mas eu digo uma coisa assim, não é que ele comprou uma Coca-Cola igual de Pepsi. Não tô falando uma bobeira assim, tô falando se o cara, né, te maltrata num ambiente familiar que você tá, ou te maltrata em qualquer lugar, né, te ameaça, começa a ter essas coisas de paranoia, que onde você tá, com quem você tá, por que você tá, por que você não atende meu telefone. Cara, é hora de sair fora, porque daí só piora. Eu perdoei. Perdoou pra quê? Você acha que o cara vai mudar? Na outra semana ele vai virar o melhor cara do mundo. Ele vai virar um cara que, tipo, que bom, né? Meu marido confia em mim, meu marido mudou, em uma semana ele mudou. Que nada, gente. Ele vai continuar sendo o mesmo cara. Nada vai mudar, entendeu? Então, assim, quando você fica esperando a mudança de uma pessoa, a gente não tem que ficar esperando a mudança de alguém. Quem tem que mudar é a gente. Não tem aquela coisa dos incomodados que se muda. E é verdade. Se você está incomodada como uma pessoa te trata, pra que você tá ali? Esperando ele mudar? Ele vai mudar pra quê? Se não é ele que tá incomodado. Pra ele tá tudo certo. Ele tá lá te perturbando as ideias, depois dá um escândalo, um show, aí te pede desculpa, aí você perdoa, aí daqui a pouco ele dá outro show, você desculpa, ele... Entenderam? Então, não faz sentido, né? Bom, Alice, mas eu fico muito feliz de você estar bem hoje com o seu filho, né? O filho dele, parece que os seus filhos dele se deram muito bem. Fico muito feliz por vocês mesmo, tá bom? E é isso, gente. Eu gosto de vocês ouvirem essas histórias para vocês aprenderem. Porque às vezes vocês acham assim, não, Dani, tô nesse relacionamento porque, querendo ou não, né, é um cara bom, é um cara isso, um cara aquilo, pelo menos não tô sozinha. Cara, eu prefiro 1000 vezes estar sozinha do que estar com alguém me perturbando, tirando minha paz. Hein? Tá doido. E vocês? Deixem aí nos comentários, então,
Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!